Descubra o segredo para uma vida abundante e plena. Prepare-se para uma jornada fascinante e transformadora em busca dessa resposta única e reveladora. Desvendaremos o caminho para a realização espiritual através dos segredos ocultos no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Junte-se a nós para insights profundos, histórias inspiradoras e revelações extraordinárias que revolucionarão sua perspectiva e te impulsionarão a buscar apaixonadamente seu propósito. A chave para uma vida plena espera por você. Venha e mergulhe nessa busca transformadora que despertará sua mente e alimentará sua alma. Vamos juntos descobrir como alcançar uma vida abundante e significativa. Fala, Fala, escolhido! escolhida, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Dani Eu me Lessa. chamo Alexandre Para você que Martins. acabou de chegar no nosso canal, seja bem-vindo. Bem-vindo e Aqui bem-vinda. nesse canal nós ajudamos você, encorajamos você a viver o teu propósito com Deus à luz da Bíblia. Glória a Deus. Então, se você não é inscrito ainda no canal Martins e Lessa, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações e vamos juntos, porque hoje o episódio tá fantástico. Deus tem uma palavra para o seu coração. Hoje nós vamos meditar, como já foi dito no Evangelho de Mateus, capítulo 19, e o tema do nosso episódio de hoje é Descubra o caminho para a realização espiritual, a chave para uma vida abundante. Quem deseja uma vida abundante, né? Amém. Glória a A gente quer Deus. essa vida e a gente vai aprender hoje, entender que existe um caminho, né? Chaves específicas no reino espiritual que a gente vai alcançar essa vida abundante, com base exatamente na leitura do Evangelho de Mateus 19. Amém. Então vamos lá para a leitura de hoje, Mateus capítulo 19. Lembrando, gente, que a nossa Bíblia é na nova tradução da linguagem de hoje. Amém? Depois de dizer isso, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão o seguiu, e ali ele curou os doentes. Alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: será que, pela nossa lei, um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu: por acaso vocês não leram um trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher? E Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Os fariseus perguntaram: nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora se der a ela um documento de divórcio? Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Os discípulos de Jesus disseram: se é esta a situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não casar. Jesus respondeu: este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado, pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados, e outros ainda não casam por causa do reino do céu. Quem puder, que aceite este ensinamento. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus, pôr as mãos sobre elas e orar. Mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. Aí ele disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como estas crianças. Então Jesus pôs as mãos sobre elas e foi embora. Certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu:
Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite o seu pai e a sua mãe, e ame os outros como você ama a você mesmo. Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Jesus então disse aos discípulos: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino do céu do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntavam: Então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu: Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. E todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Glória a Amém? Deus, Glória a amém. Que palavra Deus. linda, gente. Aleluia. Que promessa do Senhor Glória a Jesus. Deus. Nosso Deus é um Deus muito maravilhoso. Quando a gente convida o tema do nosso episódio hoje, descubra o caminho para a realização espiritual, é porque a gente sabe que é através do reino espiritual que a gente vai alcançando, sabe, a chave da abundância, a transformação em uma vida abundante para a glória de Deus em todas as áreas da vida. Glória a Então, Deus. hoje, o convite desse episódio é que a gente entenda que existem chaves específicas para essa vida abundante. E quando a gente fala dessas chaves que são tão poderosas, a gente precisa refletir também que a gente precisa aplicar. Não é só ouvir o estudo, não é só entender o estudo, mas é aplicar essa palavra na nossa vida. Porque a partir da aplicação, a gente vive uma transformação, entende? Então eu queria começar hoje falando do propósito. Nosso propósito no Senhor para a gente alcançar uma vida plena nele. Aqui existe um segredo. O segredo do propósito com Deus para uma vida plena. E esse segredo ele se encontra no versículo 29 do Evangelho de Mateus. Diz assim: E todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Repita comigo: 100 vezes mais. 100 vezes mais. E também a vida eterna. E também a vida Então é uma eterna. promessa do Senhor que nós vamos Glória a receber. Deus. Quando a gente deixa de lado as nossas preocupações materiais e a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente faz isso, a gente abre espaço para a gente experimentar a plenitude de uma vida com propósito. Porque você renuncia às suas vontades para viver aquilo que o Senhor tem para você. Talvez você diga assim: Dani, isso é tão difícil. Eu tenho tentado buscar essa vida, ir para esse lugar, mas eu confesso para você que eu não tenho conseguido. Eu peço que hoje você escute atentamente esse episódio. O salmista, um momento de muita aflição, de incertezas, de circunstâncias adversas que ele estava passando, ele compôs esse salmo. E ele diz assim: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E ele completa: O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O meu socorro, o teu socorro, ele vem do Senhor. O nosso Deus, ele está cuidando de nós. Nem um fio de cabelo do seu cabelo cai se não for a permissão do Senhor na sua vida. Hoje, busca identificar qual é a área da sua vida que você tem dedicado tempo e até mesmo energia excessiva. E quando você busca isso,
Você está buscando para um propósito, que é o sucesso material, que são os prazeres temporários. Identifica essa área. Considera como que você pode hoje redirecionar esse recurso para você buscar uma conexão mais profunda com Deus, uma conexão que vai fazer você servir a Deus de uma forma significativa, porque servir a Deus é servir o meu próximo. Glória a Quando eu Deus. digo que eu amo a Deus, eu preciso amar o meu próximo, entende? Então, quando eu entendo que quando eu olho para mim e eu identifico essas áreas, gente, concorda comigo que eu estou trazendo luz para essas áreas de fragilidade da minha vida? E aí eu vou aprendendo que eu preciso me posicionar em uma vida plena com Cristo para que eu possa desfrutar dessa plenitude na graça dele. E a partir disso, eu vou trazer aqui a nossa segunda chave de hoje. Superando as barreiras do ego e abraçando a humildade. É forte, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa. A chave da humildade, quando a gente fala sobre humildade, existe aqui algo que Deus quer fazer. Muitas das vezes é como se você tivesse com essa área bloqueada e você precisa desbloquear isso para que você viva intensamente o seu propósito. E como que eu e você a gente supera a barreira do ego? Como que eu e você a gente abraça verdadeiramente a humildade? Olha o que diz aqui o verso 30, versículo 30 de Mateus 19. E todos os que, perdão, muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Glória a Deus. A humildade, ela é essencial para a gente descobrir o nosso propósito no Senhor. A gente falar de superar barreiras do ego, às vezes você tá com o coração, o peito tão cheio do seu eu, de que você pode, de que você é, de que você sozinho consegue, de que se não for por você, através de você, não vai dar certo. E aí Deus ele tá nesse momento falando para você, aí, quebra esse ego. Vamos lá, deixa eu entrar no teu coração, deixa habitar a humildade no teu coração, para que você possa ter aí, viver um novo ciclo na jornada do seu propósito. Quando eu falo que a humildade ela é essencial para a gente descobrir o nosso propósito com Deus, e é ela que nos ajuda a abandonar o egoísmo. Quando você se torna humilde, a competição desenfreada, há uma busca por reconhecimento humano. Gente, isso vai permitir você a não mais viver o que Deus tem para você, porque você está preocupado com outra coisa. Ei, Deus, Ele quer derramar algo novo sobre a sua vida. Ele quer manifestar algo profundo na tua história. Mas para isso você precisa abraçar a humildade e sim superar, vencer a barreira do ego, do egoísmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, hoje, busca um momento do teu dia para você refletir, sabe? Faz uma autoavaliação, identifica áreas de orgulho, áreas de egoísmo na sua vida. Toma uma decisão, sim. Qual é a medida que você hoje vai tomar na sua vida para você cultivar a humildade na tua jornada? Ei, pratique atos que você possa de alguma forma ver que você está fazendo, se movendo em direção dessa mudança. Um exemplo, né? Você pode servir a alguém, né? Busque o bem-estar de outras pessoas sem esperar. Ei, olha para mim, sem esperar nada em troca. Não faz porque você, se eu fizer isso por fulano, fulano vai fazer isso para mim. Não, não é assim. Faz voluntariamente, com o teu coração e com muito amor, faz voluntário. Não espera nada em troca, mas eu quero te dizer que há uma recompensa do Senhor. Lembra que nós lemos antes no versículo Aleluia 29, se eu não estiver enganada, que se nós buscarmos o Senhor e de fato a gente deixar família, irmão, pai, mãe, ei, se a gente deixar tudo isso para buscar as coisas de Deus, para se dedicar àquilo que Ele tem para nós, a gente vai receber mais do Senhor. E Ele diz, sabe, 100 vezes mais. E Ele diz que além disso Ele vai te dar e me dar vida eterna. Então permanece firme no teu propósito. Não abre mão do teu propósito. Quando eu falo que existe uma chave para uma vida abundante, o pilar essencial dessa vida abundante, ela está no caminho que eu e você decidimos viver espiritualmente com Deus. Glória a Quando a gente Deus. entende isso, a gente avança no nosso propósito, a gente caminha com mais clareza em direção daquilo que o Senhor tem para nós. E aí eu quero entrar na nossa terceira chave de hoje.
abraçando a transformação interior para cumprir o propósito. Sim, toda mudança, ela não começa externa, ela começa interna, de dentro para fora. Você primeiro muda aqui e essa mudança ela vai refletir no teu exterior. A jornada de transformação, ela necessita de um despertar interior meu e seu acerca do nosso propósito. Quando a gente entende que para viver algo do Senhor, a gente precisa muitas das vezes renunciar coisas nossas para se permitir verdadeiramente servir a Deus e o nome dele ser glorificado na nossa vida, gente, a gente precisa abraçar de verdade essa jornada de transformação, para que assim a gente possa viver o cumprimento das promessas de Deus, o cumprimento do propósito do Senhor. Te convido aí agora, ainda no Evangelho de Mateus 19, no versículo 26, Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus, tudo é possível. Glória a Deus. Para Deus, tudo é possível. Talvez você está agora diante de uma situação que você olha e você diz: é impossível. Deus, eu não faço ideia de como isso aqui vai acontecer. Ou talvez você esteja vivendo aquele momento que você já tentou tanto e todas as tentativas foram frustradas. E aí você tá super mal. E você diz: não sou capaz, eu não consigo. Olha o que Jesus está dizendo. Para os seres humanos, isso não é possível. Mas eu preciso te dizer que você não serve a seres humanos. Você serve a Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Você serve a um Deus grande, forte, temível. E ele diz para mim e para você: para Deus, para Deus, tudo é possível. Dá um glória a Deus por essa palavra. Glória Tudo a é Deus. possível. Então, gente, para cumprir o nosso propósito em Deus, a gente deve confiar na capacidade que Deus tem de transformar as nossas fraquezas em força, superar os obstáculos. Muitas vezes, aparentemente, ali você olha, é impossível. No Senhor a gente vai encontrar um longo caminho, mas um caminho com propósito. Existe um processo nessa jornada, mas o propósito é garantido pelo Senhor. Só vive o propósito quem suporta o processo. E o Senhor diz para mim e para você: existe uma transformação na minha vida e na sua vida. Nessa estação que você está vivendo agora, talvez você diga assim: Dani, eu estou vivendo uma estação de fraqueza, de dor, de sofrimento, de desespero de alma, de luta, de tanta coisa. Eu preciso dizer para você, apóstolo Paulo, ele dizia assim: olha, quando eu estou fraco, aí eu sei que eu estou forte. Muitas das vezes eu acho até que eu tô forte, mas quando eu vou ver, eu não tô forte, eu tô fraco. Então, na sua fraqueza existe algo que Deus quer fazer. É na sua fraqueza que você está forte no Senhor, porque Deus tem derramado força sobre a sua vida. Eu quero te convidar hoje a identifica qual é o desafio que você tem hoje que você não conseguiu vencer. Qual o medo que você tem? Você tem medo de quê? Verdadeiramente. O que tem impedido você de avançar em direção daquilo que o Senhor tem para sua vida? Quando a gente fala sobre medo e sobre esses obstáculos de desafios, entenda que eles são barreiras que impedem de você cumprir o seu propósito. E hoje, não é amanhã, é hoje, você vai entregar esse desafio ao Senhor em oração. Você vai entregar esse medo ao Senhor em oração. Você está disposto a fazer? Se você estiver disposto, escreve aqui embaixo: eu estou disposto, eu vou me desafiar, eu vou entregar esse desafio, essa circunstância, esse medo em oração a Deus. Porque daqui a pouco nós vamos estar orando. E esse pedido que você escreveu aqui no comentário, nós vamos estar junto com você, intercedendo e clamando junto ao Senhor, para que haja uma mudança, uma transformação, como nós ministramos no início desse episódio. A chave que você precisa para você desfrutar de uma vida abundante hoje, você vai entender o caminho espiritual que você precisa seguir firme para você cumprir o propósito e desfrutar dessa vida abundante no Senhor. Então, hoje nós vamos orar e você junto conosco vamos estar orando e intercedendo. Confia, mas não confia na capacidade sua não, porque você é ser humano. Confia nesse Deus que acabou de dizer para mim e para você que Ele é Deus poderoso e tudo é possível nele. O homem é falho,
Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Glória a Então Deus. confia na capacidade que você caminhando com Jesus pode ter. Confia que no Senhor você vai superar, que no Senhor essa situação ela vai ser transformada, que no Senhor você vai ter vitória. E busca recursos, as orientações, o apoio espiritual que você está precisando hoje. Isso vai te auxiliar na tua jornada de transformação. É por isso Glória a que eu Deus. quero falar aqui que existe nessa comunidade. Essa comunidade dos escolhidos, ela está para ajudar você, para te encorajar a viver teu processo, viver o propósito, viver a jornada, mas Aleluia. alcançando, sim, uma vida com propósito. Como a gente sempre fala aqui, gente, a gente está para ajudar mesmo, para encorajar você, para dizer que você é capaz, que você pode. Sabe por que você pode? Porque a Bíblia me diz e te diz que eu e você nós podemos todas as coisas, porque Jesus nos fortalece. E ele diz, olha, pode ser impossível para você, mas para mim que sou Deus, ele está dizendo, Jesus está dizendo, tudo é possível. Glória a Então, Deus. lembre-se que essas chaves que nós trouxemos aqui nesse episódio, elas são insights, mas também aplicações práticas que você pode extrair desse estudo, dessa reflexão que nós fizemos aqui em Mateus 19 e aplicar na sua vida. Ei, eles vão servir, gente, como orientações mesmo para você que deseja buscar propósito em Deus à luz da palavra. Amém. À luz da palavra. Com base nessas chaves poderosas hoje, eu quero trazer uma analogia para que você entenda ainda mais a mensagem desse episódio através da meditação de Mateus 19. Eu quero trazer uma analogia acerca do propósito com Deus, mas usando um elemento, a bússola na jornada da vida. E assim como a bússola, ela é essencial para nos orientar em uma viagem, né? O propósito com Deus, ele funciona como uma bússola na nossa jornada da vida. Assim como essa bússola, ela ajuda pessoas a encontrar o caminho, o propósito com Deus, ele nos guia em direção a uma vida significativa e plena. E quando eu falo de uma vida significativa e plena, a gente precisa lembrar que assim como a bússola, ela aponta, ela sempre vai apontar para o norte quando você bota ela para funcionar. E o propósito com Deus, ele nos direciona para a vontade do Senhor na nossa vida. Ele nos ajuda a descobrir o verdadeiro significado e direção. Ele nos fornece clareza em meio às incertezas, em meio aos desafios que nós encontramos. Da mesma forma que uma bússola, ela nos ajuda. Ela nos ajuda muitas das vezes você está em uma direção que você se encontra perdido. Você está perdido, ela vai evitar que você se perca. O propósito com Deus, ele nos mantém no caminho certo. Ele nos ajuda a evitar distrações e desvios que muitas das vezes serão prejudiciais na nossa jornada. Ele nos lembra de manter o foco no que é realmente importante e nos impede de nos perder em busca de realizações Glória a vazias. Deus. Assim como uma bússola ela nos guia em uma jornada, o propósito com Deus nos inspira a crescer, evoluir e buscar constantemente uma conexão mais profunda com o Criador. Ele nos incentiva a explorar novas áreas de crescimento espiritual. Ele nos leva a descobrir dons, talentos que são únicos, que podemos usar, sabe, para servir aos outros e fazer a diferença no mundo. Portanto, olha, assim como uma bússola, ela é vital em uma viagem. O propósito com Deus é essencial em nossa jornada da vida. Ele nos orienta, nos protege e nos inspira a viver de acordo com a vontade divina, trazendo significado, plenitude e direção em nossa busca pela realização espiritual. Glória a Deus. Gente, se a gente entender que o Senhor, ele deseja ardentemente ser essa bússola para a nossa vida. Ele quer que a gente sempre esteja na presença dele. Você está achando que está perdido? Vai para a presença. Pede para ele te ajudar. Jesus, eu acho que eu errei algum passo do caminho. Vai para a presença. Jesus, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Olha para mim, fala comigo. Me dá um sinal. Às vezes a gente quer um sinal, né? Senhor, ele tá te dando sinais. Ele tá apontando para o norte. Às vezes a gente tá olhando para todas as coisas e tá ali na nossa frente, a gente não tá vendo. Hoje eu vou orar por você, nós vamos orar, né, amor?
Nós vamos declarar que toda máscara, todo impedimento nos seus olhos, físicos e naturais, Deus, Ele vai colocar por terra. Então fecha os teus olhos, o Alexandre vai estar orando agora por nós. Vamos agradecer ao Senhor. Amém. Vamos então por tudo orar. que o Senhor ele fez nesse episódio. O seu para casa de hoje, a gente sempre fala do nosso para casa, né? O seu para casa é refletir sobre essa mensagem e você vai se perguntar o que é que tem impedido você hoje de alcançar essa vida em abundância. Sabe, você já entendeu aqui o caminho e o caminho é espiritual. O que é que impede você hoje espiritualmente de romper para viver uma vida abundante com o Senhor? Hoje nós vamos orar junto com você sobre esse impedimento. Eu não sei qual é, mas eu sei que Deus sabe e Deus vai trazer luz para você. Se houver algum impedimento, porque às vezes a gente fala que tem uma barreira, mas não, Deus está tratando você no propósito. E aí esse processo de dor é necessário para você viver aquilo que o Senhor tem para você. Mas nós precisamos permanecer nesse lugar, o lugar da presença do Senhor, porque são nas regiões espirituais que a gente vai destravando o que está travado em Jesus. Ele vai dando a graça para a gente vencer e alcançar essa vida abundante que é uma promessa dele para nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar então. Amém, Vamos Jesus. clamar o nome do Senhor Jesus. Pai querido amado, Senhor. Pai, estamos aqui nesse momento levando a nossa voz a Ti, Deus. Primeiramente te pedimos perdão, Pai, por nossos pecados, Senhor, por pensamentos, palavras e por obras. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por estarmos aqui vivos, Senhor, apresentando o café, tanto assim como as pessoas também que estão nos assistindo. Muito obrigado, Senhor. Obrigada, Pai, Jesus. nesse momento, te pedimos, Pai, te clamamos. Nos guia, Pai, como a bússola, Senhor, do viajante. Que nós possamos, Senhor, ser guiados por Ti, Deus. Guia, Pai, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão, Pai, sem rumo, aqueles que não sabem para onde ir, Deus. Em nome Que de o Senhor se Jesus, ó Pai. apresente a eles, Pai, hoje, nessa noite, nesse dia, nessa tarde. Que o Senhor possa, Pai, visitar, Deus, Em nome de essas pessoas que Jesus. estão nos assistindo, que estão nesse momento passando por isso, Deus. Que o Senhor possa, Pai, abrir a visão espiritual delas, que o Senhor possa mostrar para elas, Senhor, o caminho correto do Senhor. O caminho, Pai, para o propósito delas nessa terra, Em Deus. nome de Jesus, ó Pai, que elas Deus. possam enxergar, Deus, que os projetos delas, Senhor, na frente dos projetos do Senhor não são nada, porque os projetos do Senhor são os melhores para nós e que elas possam, Pai, discernir que o teu caminho, Pai, é o mais justo, é o melhor, é o caminho bom, perfeito e agradável, Deus. Que o Senhor possa, Pai, abençoá-las, livrando elas de todo mal nesse trajeto, nesse caminho. Que o Senhor possa, Pai, dar sabedoria do alto, Pai, que o Senhor possa abençoá-los. Faz o teu milagre na vida de cada um, Jesus. Que eles possam, Pai, no final do propósito, do caminho, que eles possam chegar e que eles possam testemunhar a Em nome de trajetória, que Jesus, ó eles Pai. possam, Pai, te apresentar para outras pessoas, para sim, Senhor, o Senhor também guiar essas novas pessoas que irão te conhecer. Que Amém, nós Jesus. possamos juntos, os escolhidos do Senhor, fazer a tua obra por onde nós estivermos, Em Pai, nome de para a tua Jesus. honra e para a tua glória, não para a nossa, porque tudo é teu, Pai, nada é nosso. Em nome Que o de Senhor Jesus, ó possa, Pai. Pai, nos lavar com teu sangue, repreendendo todo mal. Em E nome que de assim, Jesus, ó Pai, nós Pai. possamos caminhar de fé em fé, de glória em glória. Assim, Pai, muito obrigado por mais este episódio, Deus, que amanhã nós possamos Obrigada, estar Deus. aqui novamente em mais uma edição do nosso Café com Propósito. Assim, Pai, eu te oro e desde já eu te agradeço, Senhor, em nome de Em Jesus. nome de E você Jesus. declara o seu amém. Amém. Glória a Glória a Deus, Deus. amém. Glória a Deus, gente. Olha, eu tenho certeza que ao momento que nós estávamos agora orando, os céus estavam se movendo ao meu e ao seu respeito. Glória a Então fica Deus. firme no Senhor, porque o Senhor está trabalhando, está agindo. E como a gente acabou de ler aqui, para ele não existe nada impossível. Tudo é possível ao que crê. Eu te convido a crer que hoje você entendeu esse caminho espiritual e hoje barreiras foram quebradas, tudo que estava ali como impedimento para que você vivesse essa vida abundante, que é uma promessa de Deus para a sua vida,
Deus, no nome de Jesus, através dessa oração, o Glória Senhor a colocou Deus. por terra. Então você vai sair desse episódio crendo na sua vitória. Em nome de Declara Jesus. agora aqui no comentário, amém, eu recebo a minha vitória. Declara aqui embaixo. Porque a Bíblia diz que quando o que estiver ligado na terra, tá ligado no céu. Então nós estamos ligando aqui. Glória a Deus. E olha, se você ainda não se inscreveu nesse canal, minha gente, Café com Se Propósito, inscreva canal no, Martins e Lessa, se inscreve, né, amor? inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, porque o teu like ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas e também compartilha o link aí com seus contatos, amém? Amém, amém, ó. E estamos deixando listado aqui para você agora a playlist completa do Evangelho de João, uma série que a gente encerrou antes de iniciar a de Mateus, é fantástica. Maratona essa série que ela vai fazer a diferença na tua jornada. E vou deixar também aqui, ó, listado a playlist completa de Provérbios. Um livro espetacular, se você quer sabedoria, compreensão, entendimento, discernimento também. Vai maratonar a série, que tá fantástica. Deus te abençoe. Amém. E até amanhã em mais um episódio do nosso Café com Propósito. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.